Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais uma empresa muito interessante pra gente dar uma olhada, a Berkshire Hathaway, a empresa aí do lendário Warren Buffett e que já me pediram algumas vezes aqui no comentário e eu confesso que eu não sei porque eu não trouxe até agora, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo que seu tempo é importante. Bom galera, eu acredito que a maioria das pessoas conheçam, né, a Berkshire Hathaway ou pelo menos Warren Buffett, né, o maior investidor de todos os tempos. E hoje a gente vai dar uma olhada aí na empresa dele, tá? É uma empresa bem interessante, ela tem algumas nuances, alguns detalhes interessantes aqui. A gente vai dar uma olhada naquele esquema aí, conhecer um pouco sobre a empresa, ver os números e o gráfico para ver se a gente encontra alguma boa oportunidade de investimento, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu quero trazer sobre a Berkshire Hathaway, que eu acredito que muitos saibam, mas para quem não sabe, Warren Buffett não criou a empresa, né? Ele adquiriu ela no decorrer do tempo, tá? A Berkshire Hathaway é uma empresa que era da indústria têxtil, é bem antiga, tá? Do século XIX e que em mais ou menos 1960 ela foi adquirida por partes pelo Warren Buffett, tá? 62 para ser mais exato. Era uma empresa que estava passando por dificuldades aí na indústria têxtil e o Warren Buffett viu uma oportunidade de ir adquirindo os papéis dela e foi em 64, 2 anos depois, que ele já tinha adquirido tantos papéis da empresa que ele acabou virando o acionista majoritário e acabou tirando todo o time de liderança lá e virou o sócio majoritário da empresa e começou, né, o legado da Berkshire Hathaway que a gente conhece até hoje, tá? Então, isso aqui é um ponto bem interessante. Agora, um ponto muito curioso aqui que eu quero trazer para vocês em relação à Berkshire Hathaway, galera, é justamente o site deles, tá? Acreditem se quiser, esse site que vocês estão vendo é o site oficial da empresa, tá? Então, se você escrever berkshirehathaway.com no Google, você vai cair nesse belo site aqui que remete aos anos 90. E eu acho isso fantástico, eles não fizeram questão nenhuma de fazer aquele site cheio de fotografia, cheio de texto, nem nada. É extremamente simplista, tá? Você abre aqui o relatório anual, é basicamente isso aqui, tá? Qualquer coisa, a mensagem do Warren Buffett é basicamente isso aqui, parece muito um site dos anos 90. Quem é mais das antigas aí vai lembrar do que eu tô falando. E aqui eu já trago mais um ponto importante sobre a Berkshire Hathaway, que é esse link aqui, que são as operações da empresa. Então, muita gente acredita que a Berkshire Hathaway só faz dinheiro investindo, tá? O dinheiro dos clientes, né? Como se fosse um fundo de investimento, mas não é verdade, tá? A Berkshire Hathaway tem inúmeras empresas, todas essas empresas aqui estão sob o chapéu da empresa e esse é o principal fonte de renda da companhia, tá? Então a gente pode ver aqui que tem dezenas de empresas de vários setores, energia, seguros, tá? Que é a Geico, que inclusive é a maior empresa sob o chapéu da Berkshire Hathaway, tá? É muito grande lá nos Estados Unidos. E a empresa que eu acredito ser a mais famosa dessa lista aqui, que é a Duracell, galera. Eu confesso que eu não sabia, não sei se vocês sabiam, mas a Duracell é do grupo Berkshire Hathaway, tá? Então a próxima vez que você for no supermercado e comprar pilhas Duracell, saiba que você está levando para casa aí um produto Berkshire Hathaway. Dito isso, galera, é óbvio, a gente precisa finalizar com o que tornou o Warren Buffett, né, a Berkshire Hathaway tão famosa, que são seus investimentos, tá? O seu mérito grande é saber muito bem alocar o dinheiro da empresa. E hoje esse aqui é o portfólio da Berkshire Hathaway, tá? Isso aqui foi relatado por eles aqui no primeiro quarto de 2025, então tá bem fresquinho. Então esse aqui é a outra parte da empresa, tá? Então basicamente é isso, ela tem todas aquelas empresas onde ela gera renda e outra parte da empresa é a alocação do dinheiro, né, do caixa em investimento de outras empresas aqui. E essas são as empresas atualmente. Então a gente pode ver que eles têm bastante dinheiro alocado na Apple, em torno de 25%. Lembrando que por muitos anos a Apple teve uma participação ainda maior, chegando a quase 50% do portfólio. Ele reduziu recentemente para 25%. E aqui a gente tem outras empresas bem interessantes, como a American Express, Coca-Cola, Bank of America, a Chevron. E a gente pode ver aqui, analisando, que é uma carteira bem tradicional, tá, galera? Warren Buffett sempre prezou por empresas mais tradicionais, empresas que são mais do cotidiano, né? Empresas de cartão, bebida, bancos. Aqui tem várias outras empresas, como a Moody's, a Visa, que eu já trouxe um vídeo, vou deixar o card aqui em cima. Tem telefonia, bebidas, né? A gente vê que ele não tenta tirar nenhum coelho da cartola, ele basicamente pega empresas muito tradicionais a preços que ele acha descontado e é assim que ele fez a fortuna dele, beleza, pessoal? Bom, galera, pra gente fechar aqui a introdução da Berkshire Hathaway, eu vou trazer uma informação que é totalmente a título de curiosidade, porém eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Eu tô aqui com o portfólio do Bill Gates aberto, tá bem atualizado, foi atualizado em 20 de maio deste ano, e a gente vê aqui as principais ações que compõem a carteira dele, tá? A principal deles, com 25%, é a própria Microsoft, seguido pela Berkshire Hathaway com quase 22%, né? Lembrando que o Bill Gates tem uma proximidade muito grande aí com Warren Buffett, tá? Há mais de décadas aí, ele investe na Berkshire Hathaway, gosta muito do serviço aí do seu amigo, e atualmente ele tem quase 22% do portfólio na Berkshire, o que corresponde a mais de 9 bilhões de dólares. E a curiosidade vem do seguinte, se o Bill Gates tem mais de 9
9 bilhões de dólares alocado na Berkshire Hathaway, ao qual tem 25% alocado na Apple. Se a gente fizer uma continha de padaria aqui, 25% é de 9, a gente chega na conclusão aqui que o Bill Gates tem mais de 2 bilhões de dólares alocados na Apple, mesmo que de maneira indireta, tá? E para mim é uma grande curiosidade, tá? O fundador da Microsoft provavelmente é um dos maiores investidores aqui da Apple e fez grandes fortunas, né? Já que a Apple subiu muito aí nas últimas 2 décadas, tá bom? Como eu mencionei, isso aqui é só a título de curiosidade, não vai influenciar nada na nossa análise, mas eu achei interessante trazer, beleza? Então bora aqui para os números da empresa. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada então aqui nos números da Berkshire Hathaway, depois a gente dá uma olhada no gráfico aí pra gente tomar uma decisão. Então vamos lá, hoje ela é negociada aqui a mais de 1 trilhão de dólares, finalmente ela ultrapassou o trilhão, tá? Ou seja, ela é uma empresa muito grande e ela não paga dividendos, nunca pagou e provavelmente nunca pagará dividendos. O Warren Buffett acha que não faz menor sentido pagar dividendo. Lembrando que o Warren Buffett se aposentou, tá, pessoal? Esse ano foi o último ano aí que ele vai executar, vai estar à frente das operações, porém eu imagino que o legado dele vai ficar, tá? E provavelmente nunca vai pagar dividendo, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui na DRE da empresa e aqui eu já adianto que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo com a DRE dela, tá? Porque ela tem uma DRE um pouquinho diferente de ser lida em relação a outras empresas, tá bom? Então se você investe ou pretende investir na Berkshire Hathaway, presta bastante atenção que isso aqui é importante, beleza, galera? Então vamos lá, vamos começar pela receita total. Eu tô no anual aqui e a gente vê que ela tem uma receita bem interessante, tá? Crescendo de maneira saudável ano após ano, só 2020 que ela foi para trás por conta da pandemia. Lembrando também que essa receita aqui é em relação às empresas dela, tá? Não tem nada a ver com os investimentos, a gente já vai falar sobre isso. Isso aqui é em relação às empresas dela e ela está vivendo aqui os seus melhores anos da vida, entregando aqui 370 bilhões de receita, beleza? Custo de mercadoria é um custo relativamente alto, mas tudo bem, porque ela tem uma receita bem alta aqui. Lucro bruto dela bem bacana. A despesa operacional dela também bem interessante, é bem inferior, né, que metade do lucro bruto, que eu julgo ser bem saudável, tá? Então até aqui tudo igual uma empresa comum. Onde que vem a diferença em relação a outras empresas, pessoal? É nessa receita não operacional aqui, tá? Eu vou abrir essa linha da receita não operacional aqui e a gente vê aqui, ó, receitas e despesas em comum. E é aqui que mora os investimentos da empresa da Berkshire Hathaway. É aqui que mora a carteira de ações da empresa, tá bom? Então a gente vê que a partir de 2018, tá? E por que a partir de 2018? Porque foi esse ano que entrou essa regra nova fiscal americana e é aqui que fica a carteira de ação de toda e qualquer empresa aí que tiver ações no seu portfólio, tá bom? Então a gente vê aqui que a partir de 2018 a empresa perdeu 23 bilhões, aí em 2019 ela ganhou 70, aí aqui em 2022, que foi um ano bem complicado para as ações, a Berkshire perdeu 63 bilhões. Lembrando também que aqui não é o realizado. A empresa passa anos e anos e anos com ação, né, no seu portfólio, só que quando ela fecha o ano fiscal, ela precisa falar se a empresa fechou para frente ou fechou para trás. Não significa que foi lucro ou prejuízo realizado, tá bom? Porém, ela entra na linha final aqui do lucro líquido e é por isso que o lucro líquido oscila tanto, tá? Porque além da receita total, que são as empresas da Berkshire Hathaway, ele entra na somatória também a receita ou despesa em comum, seja ela lucro, né, como por exemplo aqui 2020, 40 bilhões, seja prejuízo, como foi em 2022, 63 bilhões, e é por isso que o lucro líquido fica bem diferente aqui. A gente vê que oscila bastante, ó, tem ano que cai 90%, aí no ano seguinte sobe 1000%. Então é difícil ver uma lógica aqui, justamente porque boa parte do dinheiro da empresa está alocado no mercado financeiro, tá bom? Então o que a gente pode tirar aqui de leitura, se a gente der uma olhada aqui de 2010 a 2015, a gente vê que o lucro líquido da empresa girava em torno de 10, 15, 20 bilhões, né? E atualmente aqui a gente vê que a empresa está entregando quase 90 bilhões, entregou 90 bilhões aqui também em 2021. Então, basicamente a gente tem que ver em blocos, né? Não dá para ver um ano após o outro, justamente porque depende muito do mercado financeiro, mas em geral a gente vê uma DRE bem interessante. Então aqui só recapitulando, se você quiser investir nela, você tem que prestar muita atenção nessa receita ou despesa em comum, que é aqui que mora a carteira de ações da Berkshire Hathaway, beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui em algumas outras métricas, tá? Então a gente vê aqui o patrimônio líquido da empresa muito bacana aqui, tá? A gente vê que vem crescendo bastante ano após ano, aqui já tá com 600 bilhões em 2024, muito interessante. A dívida líquida dela aqui operava em positivo até 2016, e aí começou a operar em negativo e atualmente tá 190 bilhões negativos, galera. Ele tá montado em muita grana. Lembrando que ele se desfez de muitas ações atualmente, tá? Atualmente eu digo no último ano, ele fez um caixa bem grande, ele tava prevendo algumas complicações aí no mercado financeiro e ele acabou fazendo um grande caixa da empresa aqui, tá bom? Fluxo de caixa livre aqui da empresa também, a gente vê que é bem saudável, tava crescendo bastante, atualmente reduziu aqui para 11 bilhões, porém continua sendo muito saudável.
Previsão de receita para os próximos anos, a gente vê que oscila bastante aqui, 360, né, 380. Lembrando que isso aqui é a previsão das empresas, tá? Junto a esse número aqui, vem a carteira de ações também, tá? Então é impossível você prever se em 2026 ele vai ou não vai fazer dinheiro. Então não tem muita utilidade prática, né, a receita futura da empresa, beleza? E pra gente finalizar aqui a questão de número, vamos dar uma olhada aqui em umas métricas de valuation, tá? Que é muito importante para essa empresa aqui. E eu estou no anual e a gente pode ver que atualmente ela está sendo negociada a um PL de 13, tá bom? Não é um PL muito alto, mas não é barato, tá? O que significa que a empresa não tá nem tão caro, mas não tá também uma barganha. A gente vê que ela já foi negociada a 8, 7, 6. A gente vê também que ela já foi negociada a 17, 18, ou seja, varia muito em relação ao desempenho da carteira dele, né? Se a carteira dele desempenha muito bem, né, joga o lucro líquido lá para cima, acaba que o valuation fica melhor, tá? Então é um pouco difícil também fazer uma métrica de valuation dele, mas em geral todas as métricas aqui estão em linha, tá? Não tá caro e não tá barato. Se a gente vê o valor da empresa em relação ao EBITDA, vê que é 12, tá bem em linha aqui com os anos anteriores. Preço sobre fluxo de caixa, 34, aqui sim tá um pouco esticado, justamente porque a gente viu que o fluxo de caixa dele deu uma diminuída aqui, o que fez saltar um pouco essa métrica aqui, tá? Então resumindo aqui em relação ao valuation, tá? Ele está ok, tá? Não vejo que ele está extremamente esticado. Podia estar um pouquinho mais barato, a gente vai dar uma olhada no gráfico, mas tá ok, beleza? Pra gente finalizar aqui, vamos dar uma olhada nas margens. A gente vê que em geral são margens muito saudáveis, tá? Tirando 2022, que ele teve aqui um prejuízo. Em geral, ele consegue criar margens bem interessantes, tá? Lembrando de novo, né? Como é extremamente variável, é super normal você ver 5, aí depois 30, aí 30 aqui, aí volta para 1. Então, são métricas complexas, tá? Analisar a Berkshire Hathaway em relação aos números é um pouco complicado justamente por conta disso, porque ele lida com um mercado de muita incerteza, que é a renda variável, que é o mesmo mercado que nós lidamos todo santo dia. Então tem que ficar um pouco atento aí, tá? À leitura da Berkshire Hathaway para não fazer uma leitura equivocada, beleza, pessoal? Então, resumindo em relação aos números, tá? A gente vê que, em geral, tem um crescimento muito bacana aí em relação às empresas dele. Em relação aos investimentos, tá? A carteira de ações também tem um rendimento muito bacana aí, tirando 2022, que de fato foi um ano bem complicado. E Warren Buffett é conhecido não à toa, né, por ser um dos grandes investidores, um dos maiores investidores da história, com retornos muito acima da média. E a gente vê que é naquela linha ali que mora como se fosse uma empresa extra, né? Além das empresas que ele tem um caixa extra ali que ele junta os dois e forma esse grande conglomerado aí de fazer dinheiro, nessa máquina de fazer dinheiro que chama a Berkshire Hathaway, beleza? Então bora dar uma olhada agora no gráfico. Então vamos lá pra gente fechar, dar uma olhada aqui no gráfico, tá? Eu estou no semanal, sem as nossas linhas de estudo. E galera, esse aqui é um dos gráficos mais bonitos aí que a gente pode encontrar, tá? Ele é praticamente perfeito, a gente vê pouquíssimos retornos, tá? Poucas vezes ele volta na média de 200. Aqui a gente vê a pandemia, que foi a última vez que ele tocou a média de 200. Desde a pandemia até o topo já andou quase 200%, não andou tanto assim, tá? Lembrando que ela é menos volátil, é uma empresa que costuma oscilar um pouco menos. Então, para quem gosta aí de uma coisa um pouco mais tranquila, uma movimentação aí mais calma, tá? Essa é uma boa opção aqui. E a gente pode olhar aqui que em meados de 2022 foi quando ele de fato aqui engatou uma pernada muito boa. Se a gente pegar esse fundo aqui até a máxima, foi 100% de maneira muito suave, né, pessoal? Foi perfeito aqui. Isso aqui é tendência de livro, tá? Aqui foi 2022, que foi um ano um pouco mais complicado para a maioria das empresas. Foi aqui que ele teve um grande prejuízo, né, na carteira dele. Foi refletido aqui com uma volta de 25%. É bem tranquilo, dava para ter aproveitado, enchido o carrinho aqui e teria sido muito bom, beleza? Bora pro diário aqui colocar nossas linhas de estudo, tá? E aqui tá essa tendência bonitona aqui com topos e fundos ascendentes, tendência de livro aqui, amparada pela média de 200, tá bom? Então assim, é um gráfico maravilhoso e agora a gente se encontra num lugar muito interessante, tá, pessoal? Ele bateu aqui na máxima histórica aqui em torno do 540, desde então ele recuou 10%, está num ponto de interesse, tá, que seriam esses topos e fundos aqui bem definidos, a média de 200 e essa tendência de alta aqui passando embaixo. Então esse aqui é um ponto que tem chances enormes aqui de ele voltar para a máxima, tá, entregar uns 9%. Hoje, né, no momento em que eu gravo esse vídeo aqui, já deu uma andada, ele tá andando 1,6% enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui. Então aqui nessa região que eu tô marcando aqui é uma região excelente para fazer compra. Se porventura ele voltar
aqui, tá? É uma região que interessa, assim, para buscar essa máxima. Aqui no meio do caminho ainda acho que dá para comprar, tá? Porém, ele tá bem próximo da máxima histórica aqui, né? A gente tá falando de 8%. Então eu acho que em termos de risco-retorno ainda não vale a pena. Eu acho que valeria a pena esperar um pouco. Bom, o que eu, Bruno, vou fazer em relação a tudo isso, tá? Como eu mencionei, tá num lugar gráfico muito bom. Porém, no semanal, se a gente olhar de maneira fria aqui, ele tá esticado, tá, galera? Ele tá bem longe aqui da média de 200. Como eu mencionei a última vez que ele tocou aqui, foi em 2020. Eu não espero que ele vá tocar tão rápido, porque é uma empresa muito boa, muito sólida, tem várias fontes aí de renda. Porém, a gente tem um espaço muito grande aqui, né? A gente vê que teria um espaço para ele voltar pelo menos um pouquinho, quem sabe para essa região aqui. Eu gostaria de ver ele perder um pouco mais, tá? Quem sabe uns 10%, até uns 15%, tá? Eu acho que ele vai perder? Não, para ser bem sincero, eu acho que não. Eu acho que ele vai respeitar essa região, vai voltar para as máximas e provavelmente vai continuar essa tendência fazendo novas máximas. Porém, como eu mencionei, eu acho que o risco-retorno não vale a pena, tá? Ele tá relativamente próximo das máximas, ele anda devagar, vai me interessar muito se ele perder um pouco mais. Eu vou até colocar aqui um alerta, tá? Nessa região aqui, porque se porventura ele perder um pouco mais, tá? Não precisa perder muito mais, eu provavelmente vou fazer uma entrada assim, sem medo de ser feliz, tá? E faria assim tranquilamente preço médio caso ele caísse mais, beleza, pessoal? Então vamos resumir aqui de maneira rápida, tá, galera? A Berkshire Hathaway é uma empresa espetacular, tá? Ela é bem diferentona aí em vários quesitos. Warren Buffett vai deixar um legado gigantesco aí pra gente. Como eu mencionei, ele está se aposentando, ele tá com 94 anos, se eu não me engano, e ele está deixando finalmente a empresa. E uma das preocupações do mercado é o legado, né? São as pessoas que vão comandar a Berkshire Hathaway, tá? Mas o mercado tá bem otimista, aí são pessoas extremamente capacitadas e que provavelmente vão dar sequência ao legado aí do Warren Buffett, tá? Seja nas empresas da própria Berkshire Hathaway, como na carteira de ações. Então, a gente entende aí que a Berkshire Hathaway tem muitas frentes de renda, ela é bem diversificada, ela é uma empresa excelente aí. Quem quer se expor no mercado, mas de uma maneira mais passiva, que a Berkshire Hathaway faz esse trabalho para você de investir o seu dinheiro. Então, em geral, eu gosto muito. A parte gráfica tá bem interessante também. Eu, Bruno, quero ver ela cair um pouquinho mais, porque eu acho que o custo-benefício não tá legal, né? Ela vai subir 10, 8%, aí ela teria que romper para máxima, tá? Eu gostaria de ver ela cair pelo menos mais uns 10%, que com certeza eu vou aportar um dinheiro sim, até porque se ela cair mais, eu não tenho problema nenhum em fazer preço médio numa empresa dessa qualidade, beleza, galera? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí, mais uma empresa muito interessante aí que a gente analisou. Comenta aí embaixo se você tem a Berkshire Hathaway na sua carteira ou qualquer outra empresa que vocês queiram que a gente dê uma olhada, tá bom? Do mais, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Falou!